Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a presença de todos e à Câmara Municipal de Pinhais por nos acolher em mais este evento. Faremos agora a leitura do edital de convocação desta audiência pública. A Prefeita Municipal de Pinhais, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convida para efeitos de transparência na gestão fiscal, audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2022, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e Decreto número 287, de 12 de abril de 2021, que estabelece regras e diretrizes para a realização de audiências públicas no âmbito da administração pública municipal, a ser realizada junto à Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Pinhais, no plenário do Poder Legislativo, no dia 24 de fevereiro de 2023, a partir das 18h30, respeitando as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, dispostas no Decreto número 911, de 13 de setembro de 2022. Convidamos neste momento para vir à frente a Comissão de Finanças e Fiscalização, composta pelos seguintes vereadores: vereador Arnaldo do Vizinho Solidário. Vereador Aparecido Sanches. Vereador Fabrício Souza. E vereador Polaco do Pérola. Também convidamos para compor a mesa a prefeita de Pinhais, Rosa Maria de Jesus Colombo. E o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcinho. Também agradecemos a presença e convidamos para tomar o seu lugar, caso sinta vontade, vereador Tomé. Também agradecemos a presença do secretário de Governo, Márcio Mainardi, secretário de Segurança e Trânsito, Anderson Mendes de Araújo, a secretária de Meio Ambiente, Rosana Boeira-Ilhéu, secretário de Urbanismo, Emerson Santana Bento, secretária de Saúde, Adriane da Silva Jorge Carvalho, secretária de Educação, Andréia Francischini, secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Bruno Sittman, secretária de Assistência Social, Rosângela Batista Duarte, e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Pinheiro. Passamos a palavra neste momento ao presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização, vereador Arnaldo do Vizinho Solidário. Quero cumprimentar aqui a nossa prefeita, Rosa Maria, seja muito bem-vinda, o presidente da Câmara, Marcinho, os membros da Comissão de Finanças, vereador Flávio Goges, Polaco do Pérola, o vereador Fabrício Souza e o vereador Aparecido Sanches, e também cumprimentar todos os secretários presentes, diretores, servidores, munícipes aqui presentes, o legislativo aqui, a Comissão de Finanças estará recebendo essa prestação de contas. Queremos cumprimentar também a Secretaria de Finanças, e toda a sua equipe, e também o pessoal do Pinhais Previdência. Invocando a proteção de Deus e atendendo ao previsto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de março de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,
declaro aberta a presente audiência pública. Convido para secretariar esta audiência o vereador senhor Fabrício Souza e, neste momento, passo a palavra a Deise, cerimonial desta audiência, para dar continuidade à apresentação dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Bom, as audiências públicas de prestação de contas realizadas a cada 4 meses do exercício financeiro anual servem para demonstrar e permitir a avaliação do cumprimento das metas fiscais estipuladas no início de cada ano. Para tanto, a equipe da Secretaria de Finanças apresenta o resultado da execução orçamentária, o desempenho da arrecadação de receitas e sua destinação, comentando as principais despesas que consomem os recursos da Prefeitura. Trata-se de uma prestação de contas após o encerramento de cada quadrimestre. Neste momento, nós passamos a palavra à prefeita de Pinhais, Rosa Maria. Boa noite aos senhores e senhoras, nosso presidente da mesa e presidente da Câmara, aliás, presidente da Câmara, corrigindo, vereador Marcinho, e presidente dessa comissão, vereador Arnaldo, vereador Polaco do Pérola, vereador Fabrício, vereador Aparecido. Obrigada por estarem aqui, por comporem uma comissão tão importante, né, que tenha o toque especial e importante da questão do orçamento de nossa cidade. Quero também cumprimentar o vereador Tomé, quero cumprimentar nossas secretárias e secretários, servidores e servidoras, quero cumprimentar a secretária Rosângela, a secretária Rosana, Ana Paula, nosso secretário Emerson, secretário Ricardo, secretário Major Mendes, secretário Bruno, secretária Andréia, secretário Márcio Mainardes, cumprimentar o nosso secretário hoje de Planejamento, Orçamento e Finança, o José Pedrosa, cuja pasta estará em pauta aqui os trabalhos, e a Keren, a presidente do Pinhais Previdência. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, a nossa Guarda Municipal. Enfim, é um momento bastante importante. E eu já inicio agradecendo, presidente, você e todos os vereadores, a vereadora Jane, que já no término do ano, no início do ano, aliás, já fizeram a aprovação da nova estrutura da nossa prefeitura, na qual trouxe um novo conceito da Secretaria de Finanças, semelhante o mesmo nome de Curitiba, até porque traz no seu bojo planejamento, que é a palavra mais importante para nós, planejamento, orçamento e finança, onde nesse ajuste, nessa reestruturação, nós estamos com o Departamento de Projetos hoje, né, acoplado a esta secretaria, onde nós temos feito um esforço bastante grande, de maneira muito integrada, para que nossa cidade tenha um banco de projetos nos quais farão de nossa cidade ter ainda mais avanços do que nós temos tido até agora. Então, é um momento importante. Eu vejo que, para além da legislação que aqui já foi colocada, que é a nossa obrigação legal, porém, a questão da transparência, ela é fundamental. E nós não nos furtaremos a nenhum momento de levar a informação, né, aos nossos trabalhos à população. E quero aqui cumprimentar e parabenizar os nossos servidores e servidoras. Todos muito empenhados, muito comprometidos, porque eu entendo de verdade que a parte orçamentária é a parte mais sensível, porque não há financiamento de nenhuma política pública se nós não fizermos a devida organização e o trabalho bastante comprometido e sério dos nossos servidores. Cumprimentar o nosso Mr. Pinhais, que é contador, hein? Ele diz que entende bastante contabilidade. Então, gente, é um momento importante, eu agradeço a presença de vocês. E lembrando que o ano passado, de 2020 a 2022, nós dobramos os nossos investimentos. E para 2023, certamente,
nós vamos ter um investimento ainda maior. Por quê? Porque a cidade cresceu, os serviços aumentaram e nós precisaremos de uma força de investimento grande para nós darmos contas das demandas que nos chegam, seja da infraestrutura, seja da saúde, seja do meio ambiente, seja de segurança, da educação, ou seja, uma cidade melhor é uma cidade realmente utilizando devidamente, otimizando os seus recursos para melhor atender a população. Então, nós tivemos realmente um aumento muito significativo. Foram 70 milhões de investimentos em 2022. Isso significa que, olha, é muito dinheiro, é muito trabalho, é muito serviço, e nós precisamos ampliar ainda mais. Pois, à medida que ampliamos os investimentos, nós continuamos tendo muitos desafios, e nossa cidade esse lugar que nós temos sido referência em várias áreas, porque nós temos realmente investido muito, mas os desafios são enormes, eles aumentam todos os dias, em todas as áreas. Acho que não havia cumprimentado a secretária de Saúde, né? A Adriane também está presente. Então, eu deixo aqui agora as informações, os detalhamentos para o nosso secretário, para a equipe de finanças, né, de planejamento, orçamento e finança, do Pedrosa, o qual eu agradeço muito pelo trabalho que tem desenvolvido frente à gestão, e agradeço muito ao trabalho integrado de cada secretário, de cada secretária, e quero agradecer muito à Câmara de Vereadores. Sem vocês, o nosso trabalho não seria o mesmo. Então, muito obrigada por compreenderem que uma cidade só é melhor quando nós trabalhamos juntos pelos mesmos objetivos. E o objetivo principal é o trabalho do atendimento à população. E agradecer muito a assistência, a CEMEL, a educação, da saúde, por passarem as informações sobre o orçamento da criança e do adolescente, que também faz parte dessa prestação de contas. E agradecer também, parabenizar a equipe do Pinhais Previdência, do Instituto de Previdência da nossa cidade, que também não medem esforços para enfrentar os desafios que hoje essa questão previdenciária nos aponta. Então, um grande abraço, muito obrigada, e quero aqui já antecipar que no dia 28 teremos uma reunião lá na Prefeitura com os nossos vereadores. Na segunda-feira eu enviarei o convite oficial a vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Agradecemos a prefeita e convidamos neste momento a presidente interina do Pinhais Previdência, Keren Letícia Salles Pereira, para a apresentação dos demonstrativos da instituição. Boa noite. Bom, quero agradecer, né, da mesma forma que a prefeita colocou, a Câmara, a Prefeitura, pelo espaço, porque, para além da obrigação legal de prestarmos conta, sempre é um espaço para fazermos a transparência, né, que nós sempre preconizamos na Previdência. Então, eu vou iniciar a prestação do terceiro quadrimestre, que coincide com o encerramento do ano, né? Então, são os meses de setembro a dezembro. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o Pinhais Previdência, e depois eu vou fazer a apresentação da parte financeira, receitas, despesas, patrimônio e, enfim, mais alguns dados. Então, o Pinhais Previdência é o regime próprio de previdência social do município de Pinhais, o RPPS, né, que a gente fala, e a entidade responsável pela gestão da previdência social dos servidores públicos estatutários da Prefeitura e da Câmara. E as bases dessa entidade, né, previdenciária, elas foram instituídas em 1993. O RPPS é uma autarquia e ele visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os segurados, né, que são os servidores que estão aqui. A gente agradece pela presença. E o objetivo da Previdência é assegurar meios de subsistência, né, nos eventos de incapacidade, a idade avançada, e, né, que seriam os casos de aposentadoria e falecimento, que daí seria o benefício de pensão. Então, vou passar para o demonstrativo das receitas previdenciárias, que são aquelas arrecadadas com o objetivo de pagar benefícios previdenciários, né? Então, ali, as contribuições dos servidores ativos. Vou falar somente o número inteiro para não ficar muito maçante.
Então, contribuição do servidor foram até o quadrimestre, né, até dezembro, 18.830.000, representando 112% do que estava orçado. Do servidor inativo, que é aquele aposentado que contribui para aquilo que excede o teto do INSS, foram R$ 462.403, 109%. Do pensionista, mesma regra, 18.672, 460%. Isso porque a gente não tem como prever com exatidão quanto, né, teremos de pensionistas aí. Daí da contribuição patronal, nós tivemos 21.639.000, 138% do orçamento. E aqui, para constar, o aumento dessa arrecadação em relação à previsão tem a ver com a taxa de administração, que passou a ser por dentro do orçamento, né, por alguns meses do ano de 2022. E aí nós repassávamos da Previdência para a fonte da taxa de administração internamente, mas a entrada se dava por essa rubrica. Aí nós tivemos remuneração dos investimentos em renda fixa. Aqui é uma marcação a mercado, né, contabilizada. Nós tivemos 19.112.000 para renda fixa, 82% do previsto, 15.287.000, 115% para renda variável, e de fundos do exterior, 360.000. Referente às compensações financeiras, nós temos o que a gente chama de Comprev, né? Então, o RGPS e outros RPPS repassam para a gente recursos para compensar, né, quando nós aposentamos servidores por aqui que possuem tempo anterior. Isso representou ali 1.497.000, 105% do orçamento. Restituições por pagamentos indevidos, que são casos que a gente detecta, né, um pouquinho depois ali, o falecimento de algum aposentado ou pensionista. Então, a família devolve o recurso, né, pois ele não faria jus ao recebimento dela. E a gente teve ali 8.285. Aí, outras receitas financeiras, que aqui se enquadram amortizações de fundos de investimento, também dividendos, 7.493.000, e os aportes periódicos da amortização do déficit, que é o compromisso que a Prefeitura tem conosco de repassar, né, aquela diferença que é demonstrada no cálculo atuarial, e então tem um parcelamento, e esse valor foi integralmente repassado. O total das receitas previdenciárias, então, foi 88.890.000, 119% do orçamento. Agora, falar demonstrativo das receitas administrativas. Então, nós tivemos, da parte marcação mercado, contabilizada, dos rendimentos das receitas, que vêm para fazer frente à manutenção do Instituto, né? É a nossa manutenção da folha dos servidores, fornecedores que têm que ser pagos, enfim. Foi arrecadado, né, nessa rubrica 565.000, 72% ali do orçado. Das restituições, são casos em que, por qualquer motivo, um recurso precisa ser devolvido. Então, por exemplo, estagiário teve rescisão negativa, né? Ele faz a devolução, entra por essa receita. Nós tivemos R$ 10.556. E a taxa de administração, que é o recurso principal, né, para a manutenção do Instituto, R$ 2.512.000, 99%. Aqui só não foi 100% por uma situação bancária, operacional mesmo, que acabou ficando R$ 1.895 para repasse em 2023. Mas a Prefeitura honrou com todos os repasses, né, combinados tanto para a parte previdenciária quanto para a parte administrativa. Então, o total das receitas arrecadadas até o quadrimestre foi R$ 3.089.000, 93% do que a gente previa. Então, o total das receitas previdenciárias, R$ 88.890.000 e R$ 3.089.000 da parte administrativa, totalizando R$ 91.979.000 de receitas totais da Previdência durante o ano de 2022. Agora, as despesas. Então, as despesas previdenciárias são aquelas específicas mesmo, de pagamento de benefício, algum tributo, enfim, né, basicamente o que a Previdência precisa fazer, né,
é o que justifica a existência da Previdência. Então, de aposentadorias, nós tivemos liquidado até o terceiro quadrimestre 34.958.000, 92% do que a gente havia orçado. De pensões, tivemos 3.557.000, 98% do que tínhamos orçado. Obrigações, outros serviços de terceiro. Aqui, na verdade, é o repasse que a gente fez para nós mesmos da taxa de administração, né? Então, foi só um procedimento contábil, que não é mais dessa forma, mas por alguns meses do ano de 2022, nós fomos obrigados pela legislação a fazer dessa forma. Foi 1.451.000, só operacional mesmo, 63%. Obrigações tributárias e contributivas, PASEP, né, que a gente paga sobre as receitas, 927.000, 83%. Tivemos indenizações e restituições, 337,96. Compensações, que daí somos nós pagando aos outros RPPS, né, que aposentam servidores que tiveram tempo de Pinhais. São 31.559 no ano, 48%. E, então, no total das despesas que nós tivemos para a parte previdenciária, 40.927, 54%. Das despesas administrativas. Então, é o dia a dia do Instituto ali, né, o que a gente precisa para manter o Instituto funcionando. Vencimentos e vantagens fixas, que é a folha dos nossos servidores cedidos. 1.700.000, 96% do orçado. Indenizações e restituições, isso que foi pagamento da ATS para os nossos servidores. 19.309, 64%. Obrigações patronais, 146.000, 97%. Diárias, para capacitações, diligências, etc., 82.879. Materiais de consumo, 64.695. Passagens e despesas com locomoção, 109.192. Mesma coisa, congressos e capacitações para os servidores e conselheiros. Serviços de consultoria, que entra aqui nossa consultoria atuarial e consultoria de investimentos, 46.413, 62%. Tivemos outros serviços terceiros, pessoa jurídica, 644.000, que representa 76%. Serviços de TI, onde entram os nossos sistemas, né? Sistema IPM, entre outros, 258.000, 83%. Auxílio alimentação dos nossos servidores, 25.932. Obrigações tributárias, que é o PASEP, sobre as receitas administrativas, 15.089. Equipamentos e materiais permanentes, 27.790. E as demais dotações que eu não comentei não tiveram liquidação ali até o quadrimestre. Então, essa é a ação essa é a tela que mais representa, né, nosso dia a dia ali. Nós tivemos uma execução da nossa taxa recebida, né, do nosso orçamento da parte administrativa de 85%. Então, o total das despesas previdenciárias, 40.927, e administrativas, 3.142, 44 milhões, portanto, de despesas, 53,30% do orçado. Então, agora, encerrada a parte de receitas e despesas, vou passar alguns outros dados importantes da Previdência. Nossa massa de segurados, né, são servidores estatutários da Prefeitura da Câmara. Ativos, 2.845. Aposentados, 668. E pensionistas, 92. Então, nós temos 760 inativos e 2.845 ativos. Somos, então, responsáveis pelos benefícios atuais e futuros de 3.600 servidores. 3.605, em 31/12. Patrimônio. Então, composição do patrimônio em 31/12 era de recursos financeiros em banco, 364.186.000, de bens móveis e imóveis, que são 2 terrenos que nós temos, e mais os mobiliários, enfim, que entram como bens móveis. 3.403.000, e de créditos do déficit atuarial, que é o compromisso que a Prefeitura tem de repassar, né, através de um parcelamento, os recursos que o nosso cálculo atuarial demonstra
como um déficit futuro, não para atual, mas para o futuro, 160.573.000. Então, o total do patrimônio em 31/12 fechou em 528.162.000. Evolução dos recursos. Em dezembro de 2020, nós tínhamos 338 milhões em patrimônio, e esse patrimônio é o que vai fazer frente, né, aos benefícios no futuro. Em dezembro de 21, nós tivemos 336 milhões, e em 2022, dezembro, nós tivemos 364 milhões. Essa diferença positiva, ela é resultado tanto do trabalho do comitê, dos conselhos, da diretoria, para investir melhor, né, os recursos, quanto também é o compromisso da Prefeitura e da Câmara de repassarem corretamente as contribuições. Então, nós temos um universo aí de 2/3 dos RPPS que não repassam corretamente, né, as contribuições. E isso não acontece no nosso município, e a Previdência é extremamente grata por isso, né, porque é isso que faz o nosso trabalho conseguir acontecer corretamente. Aí são 2 fatos, né, que aconteceram no terceiro quadrimestre sobre gestão bem importantes, que foi a renovação da certificação do Progestão, né, uma certificação institucional que nos direciona para as melhores práticas previdenciárias, né, que existem no segmento. Então, nós renovamos a certificação, que é de 2019, em novembro de 2022. Nós fizemos também ações de capacitação e de certificação de 100% dos dirigentes com a certificação específica exigida pela legislação, pela Secretaria de Previdência. Então, todos os diretores estão certificados. E nós tivemos 97% dos membros dos colegiados com essa certificação também específica. Então, isso dá uma qualidade na atuação para a tomada de decisão dos conselhos, para a fiscalização, né, dos conselhos, e também para a nossa diretoria ali, de maneira geral. E é isso. Vou ficar à disposição, né, após a apresentação do secretário Pedrosa para eventuais dúvidas. Deixo ali os nossos contatos, nossas redes sociais, nosso endereço, para que, né, desejando nos visitem, servidores, também estaremos sempre de portas abertas. Obrigada. Obrigada, Keren. Ainda em tempo, nós agradecemos a presença do secretário de Administração, Vinícius de Souza Martins. Passamos a palavra, neste momento, ao secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças, José Luiz Pedrosa, para que inicie a prestação de contas. Boa noite, cumprimento aqui a prefeita Rosa Maria, o presidente da Câmara, Marcinho, o vereador que preside a sessão, Arnaldo do Vizinho, demais membros dessa comissão, vereadores, secretários, diretores, a comunidade de um modo geral, servidores. Quero agradecer à equipe do DEPOR, que se empenha a cada quadrimestre para essa apresentação, às demais secretarias que contribuíram com os dados, e vamos ao encerramento de 2022. Eu vou, para ficar mais didático, eu vou ler a coluna da consolidação de receita e despesas e o que representou em percentual, do que ficar repetindo vários números de execução do que era previsto, desse quadrimestre e o somatório. Como se trata de final de exercício, a gente olhar para o número que estava previsto e para o percentual que ele representou em relação ao número que estava previsto inicialmente, quer dizer, aquele que foi realizado, eu acho que fica mais didático. Então, vamos lá. A finalidade já foi descrita no início da sessão, né? Ela é uma obrigação que a gente cumpre a cada quadrimestre, e os termos aqui colocados já foi lido pelo cerimonial. Da mesma forma, edital e a convocação da audiência e os cartazes que a gente procurou dar divulgação. Esse é o parecer favorável desta comissão
de Finanças aqui da Câmara em relação ao segundo quadrimestre de 2022. Vamos à origem dos recursos. Está pequeno. Só um minutinho. Origem do recurso. Chama atenção logo para o primeiro número. 246.939.000, correspondente a 42% dos recursos de receita do município, são receitas próprias. 27%, 157.131.000, tem que baixar. Acho que é a fonte lá embaixo. Não? Ok, transferência da União, 141.855.000, transferência do Estado, corresponde a 24% da receita. 15% dessa receita, 86.354.000, são transferências multigovernamentais, e aí está o Fundeb. Temos ainda transferências de instituições privadas, pessoas físicas, doações, no valor de 307.000. As deduções corresponderam a 45.466.000. Vamos adiante. Ok. Origem dos recursos recebidos pela Prefeitura. Agora o montante. Não, vamos voltar lá, vamos voltar. Lá o total arrecadado bruto, 632.588.000. E o total arrecadado líquido, 587.122.000. Eu chamo a atenção, viu, presidente, é importante vocês saberem que a nossa receita subiu em 21, 17,14, e este ano, sem refip, mais de 20%. Receitas correntes. Eu vou ler agora sim a coluna, a terceira coluna e a quarta coluna. Né? Transferências correntes, 356.640.000. Em relação àquilo que estava previsto, 107,09%. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria corresponderam a 210.436.000, portanto, 111% daquilo que estava previsto. Receita patrimonial, 26.809.000, corresponde a 150% daquilo que foi previsto. Contribuições, 7.895.000, correspondendo a 109,5% aproximadamente daquilo que estava previsto. Outras receitas correntes, 825.000, 99,70% daquela previsão inicial. E a receita de serviços, 973.000, 100% do que estava previsto. Então, consolidando esse número, nós tivemos 603.579.000, ou seja, quase 10% do que estava previsto inicialmente. Receitas de capital. Operações de crédito, 19.511.000, ou 64% daquilo que estava lançado inicialmente. Transferências da União, 7.920.000, 110% daquilo que foi lançado inicialmente. Transferências do Estado, 1.114.000, 70,54% daquilo que estava lançado inicialmente. E alienação de bens, 463.000, 413% do valor que estava previsto. Consolidando esse número, as receitas de capital corresponderam a 29 milhões aproximadamente, ou quase 74% do que estava previsto inicialmente. Resumo da receita. Receitas correntes, repetindo o número aqui, 603.579.000, e as receitas de capital, 29 milhões,
deduções de receita 45.466.000, ou seja, nós tivemos um resultado de receita lá embaixo líquido de 587.122.106,81, ou seja, 6,81% acima daquilo que estava lançado inauguralmente. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais. 237.157.000. Isso correspondeu a 98,09% do que estava lançado, estava previsto, né? Outras despesas correntes, 197.199.000, 77,62% daquilo que estava lançado, e juros e encargos da dívida, 2.812.000, quase 100% do que estava previsto. O total das despesas, o montante foi de 437.169.000, portanto, 87,67% daquilo que estava lançado. Despesas de capital, investimentos. E aí eu chamo a atenção aqui, a prefeita falou em 70 milhões, é esse exato número. O número exato, na verdade, do nosso investimento são 72 milhões, porque amortização de dívida é pagamento de investimentos feitos, está certo? E pagamento de juros. Então, nós tivemos lá investimentos 69.599.000, 64% da nossa pretensão de investirmos 108 milhões. Nós vamos perseguir, em 2023, um aumento significativo do investimento. E já tivemos, nós dobramos o investimento em 2022, se comparado com 2020. Exatamente o dobro. Amortização da dívida, 3.127.000, 93,53% do lançado, portanto, consolidando aqui as despesas de capital, 72.727.000 foram as despesas, correspondendo a 65% aproximadamente. Resumo das despesas. Despesas correntes, 437.169.000. Despesas de capital, 72.727.000. Ou seja, consolidando a despesa, 509.896.000, ou 83,42% daquilo que estava previsto. Nós vamos falar agora da execução de cada secretaria. Secretaria de Governo executou 71,65%, ou seja, 2.819.000 do que estava lançado. A Procuradoria-Geral, 8507, no montante de R$ 197.350 do que estava previsto. A SEMAD, a Secretaria de Administração, 92,78%, ou seja, 115.702.000. A Secretaria de Educação, 81,53% do previsto, ou seja, 143.308.000. A Secretaria de Saúde, 81,83% do que estava previsto inicialmente, no montante de 107.100.000. A Secretaria de Obras, 72,83%, que corresponde a quase 56 milhões de reais. Secretaria de Assistência Social, 76,96%, 7.780.000. A CEFIM, Secretaria de Finanças, ainda a Secretaria de Finanças naquele exercício, 1.280.000, 63,60%. A Secretaria de Meio Ambiente, 84,38%, quase 24 milhões de reais. É sempre bom a gente realçar que dentro dessas despesas, a Secretaria de Educação e Saúde paga pessoal
e pessoal não está representado dentro dessa execução das secretarias, quem paga essa conta é a Secretaria de Administração. E é uma conta pesada. Então, a execução de cada secretaria, se considerada despesa com o pessoal, seria significativamente maior. SEMAS, CEFIM, SEMEL, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, 81,06% de execução, 2.453.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 83,07%, 2.309.000. A Controladoria Geral, quase 60%, quase R$60 mil. É bom que a Controladoria controle a gente gastando o menos possível, está muito bom. Encargos gerais do município, 91,78% do que estava previsto inicialmente, um montante de 42.655.000. Gabinete da prefeita estava previsto R$1.000, a gente bota bem pouquinho para ela, e ela gastou R$650, 65%. Secretaria de Urbanismo, 580 mil foi a execução, 62,70%. E Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, 3.769.000, quase 74%. Então, ali a execução orçamentária de 509.896.000 fechou em 83,42% daquilo que estava previsto. Aqui, para atender o Ministério Público, nós destacamos essas 3 importantíssimas áreas do Executivo Municipal. Execução orçamentária da Saúde, Educação e Assistência Social. Secretaria de Educação, 143.308.000, número já mencionado anteriormente, 81,53%. Secretaria de Saúde, 107.100.000, 81,83%. E Secretaria Municipal de Assistência Social, 7.780.000, 77% aproximadamente. Então, essas 3 áreas executaram 258.189.000, ou seja, 81%, quase 82%, 81,5% daquilo que estava projetado inicialmente. Índice constitucional, saúde. O previsto, o que a lei obriga é 15%, e houve uma subida expressiva em 22%, e isso considerem que houve um aumento do orçamento da Receita expressivo. Então, 21,5%. 21,51%, ou seja, 6,5% acima dos 15% obrigatórios. E educação, 25%, 25,79% do que é obrigatório. Aplicação de recursos da educação por subfunção. Ensino fundamental, 53.299.000. Ensino infantil, 18.281.000. Educação especial e educação de jovens e adultos, R$ 994.000. Total do gasto na educação, nessas funções, R$ 72.574.000. Dívida. Eu tenho que repetir a cada quadrimestre a baixíssima dívida de Pinhais, que, na verdade, para nós, na área de finanças, corresponde à oportunidade de contrairmos financiamentos e anteciparmos entregas à população através de investimentos maciços. Eu espero que isso aconteça mais pujantemente ainda em 23. E nós contamos com a comissão e com toda a Câmara para que isso aconteça.
Montante da dívida, precatórios posteriores a 5 de maio de 2000, R$ 1.441.000. PEMAT, nós temos ainda uma amortização, uma despesa de R$ 136.000. Operação de crédito, aquisição de imóvel. Na verdade, a prefeitura comprou o imóvel onde estava instalada há anos a Secretaria de Obras e deixamos de pagar aquele aluguel com aquela secretaria. Um investimento importante numa área que tem a perspectiva de uma valorização bastante grande, com um evento da Bairro, lá onde é o autódromo. Então, nós nos antecipamos e compramos muito bem esse imóvel. 11.650.000. Pavimentação de calçadas, 3.129.000. Pavimentação da Manuel Bandeira, a obra já entregue, 2.805.000. Isso são financiamentos, tá, gente? A obra está entregue e o financiamento está em carteira. Operação de crédito, pavimentação de via urbanas, calçadas, mais 970.000. Outras pavimentações e calçadas, 4.455.000. Pró-transportes públicos, 3.677.000. Total, 28.266.000 é o montante da nossa dívida. Para uma receita de 560 milhões, isso corresponde a 5,05% de dívida que o município tem, de dívida consolidada, de médio e longo prazo. Vocês vejam, se puder voltar a tela, vocês vejam o seguinte, o limite é de 120% desses 560 milhões, portanto, mais de 600 milhões é o limite que a gente tem legal. E o alerta entra em 108%. Jogar 10% em cima desses 560 milhões, mais de 600 milhões, seria aquilo que nós poderíamos legalmente nos endividar. Nós temos 28 milhões. Vamos em frente. Crédito a receber dívida ativa, 411.957.000. Bens imóveis, 426.626.000, são os bens patrimoniais. Recursos financeiros, 185.728.000 reais. Bens móveis, 144.899.000 reais. Portanto, o patrimônio da prefeitura está consolidado em 1.169 bilhões de reais. Repasse, a Câmara de Pinhais, total acumulado, repassado, 22.280.000 reais. A devolução da Câmara foi de mais de 7,5 milhões de reais. A Câmara devolveu ao Executivo mais de 7,5 milhões de reais do exercício de 2022. Pinhais Previdência, orçado 2,5 milhões e total acumulado ficou nesses 2.514.000. Isso é aquela taxa de administração que o Executivo repassa para despesas operacionais do regime próprio de Previdência Social. Vamos em frente. Opa, não. Despesa com pessoal. Muito bem. Pessoal civil, 208.612.000 reais. Ali, tirar o mousezinho, afastar o mouse. 30.417.000 reais são obrigações patronais. Pessoal inativo e pensionista, 38.516.000 reais. Despesas não computadas, 46.345.000 reais. Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária, 6.536.000 reais. Quero dizer que aqui
o Tesouro do município arcou integralmente o pagamento do quinquênio aos servidores públicos no ano passado. E exatamente nós fizemos essa operação para que não houvesse impacto na folha, porque o recurso era o mesmo. Né? E nós evitamos que o investimento do Tesouro onerar para um quinquênio que era devido para a área da educação e da saúde. Então, poupamos recursos com o acionamento do Tesouro para poupar recursos da saúde e da educação. Pessoal inativo e pensionista, é isso? Demissão voluntária, R$ 38.516.000. Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia, R$ 1.292.000. Isso consolidou um subtotal de R$ 231.200.000. Inscritos em restos a pagar R$ 35.000. Portanto, R$ 231.235.000 foi o total com o pessoal. Receita corrente líquida, 560 milhões. Aqui não entra aqueles recursos de patrimônio, de receita de patrimônio. Portanto, a nossa despesa com o pessoal foi a 41,29%. Eu queria lembrar que em 21 nós terminamos com 40,09%. E agora com 41%. Subiu 1,20%. Mas nós contratamos, e a despeito do anuênio que veio e todas as despesas, nós contratamos ao longo de 22, porque estávamos impedidos de contratar de maio de 2020 a 31 de dezembro de 21, por força de dispositivo da Lei 173, um dispositivo federal, portanto, nós ficamos comprimidos de contratar. Nós contratamos 301 servidores, que corresponde a quase 10% da força de trabalho que nós tínhamos até então. Orçamento da Criança e do Adolescente, o OCA 2022, conjunto de ações destinadas ao cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente. Ali, o elenco de dispositivo. Podemos passar. Secretaria da Educação, 167.338.000, 95,28% do que estava lançado. Secretaria da Assistência Social, 1.169.072,57. Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, 466.000, 99,62% do que estava lançado. Secretaria de Saúde, aí está subdividido naquilo que é exclusivo para atender essa criança e esse adolescente, e aquilo que não é exclusivo, mas que eles estão embutidos nessa despesa. 39.000 para o primeiro caso, 99,64%, e 37.119.000 no segundo caso, 90,84%. Portanto, nessa situação do orçamento da criança e do adolescente, a execução foi de mais de 206 milhões, correspondendo a 94,30% do que estava previsto. Criança e adolescente, saúde, aí nós trazemos aqui atendimento da equipe multiprofissional para gestantes e crianças, assistência social, pré-jovem, né? Pré-jovem de 6 a 12 anos, espaço convivência e cidadania, pró-jovem 13 a 17 anos. Criança e adolescente educação, formatura no EJA, formação continuada. Criança e adolescente seminários. Criança e adolescente, cultura, esporte e lazer, atividades realizadas pela CEMEL. Vamos, execução dos programas. Governo cidadão, divulgação de material informativo para o munícipe, presença de profissional intérprete de Libras em eventos e vídeos.
Pinhais, educação básica de qualidade para todos, alimentação escolar, programa Bolsa Creche, que esse programa tem um mérito, que foi uma reação fulminante da Secretaria de Educação em relação ao desastre que aconteceu no ensino das nossas crianças por conta da Covid. Mais saúde para Pinhais, programa Saúde na Escola, atividade educativa realizada no dia D de combate à dengue, em novembro, no Bosque Municipal de Pinhais. Pinhais em obras, serviços de limpeza, alinhamento, implantação de placas de identificação de logradores e de trânsito, bem como a sinalização de ruas, manutenção elétrica em espaços públicos. Pinhais mais social, ações de proteção social básica, participação do ProJovem na atividade sobre cyberbullying no SEJOR. Gestão de recursos financeiros, Secretaria de Finanças realiza audiência pública para a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2023, realização de reuniões para o estudo de alteração do Código Tributário que vai ser submetido ao governo. Nós temos retardado um pouquinho esse passo antes do governo examinar de forma derradeira e encaminhar à Câmara, porque nós estamos na iminência de acontecimentos na área de reforma tributária no âmbito do governo federal. Meio ambiente sustentável, projeto Tartaruga, PET Socorro, reforça a importância do descarte correto dos materiais recicláveis. Prefeitura promove plantio de árvores com pessoas em situação de rua. Desenvolve Economia Pinhais, lançamento do mapa turístico de Pinhais, Oktoberfest de Pinhais. Cultura para Todos, 83, Esporte e Lazer, ação do esporte, Festival de Ginástica Rítmica, ação da cultura, evento Rua da Cultura. Cidade planejada. Segunda audiência pública para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Pinhais é realizada. E a quinta audiência pública finaliza a revisão do Plano Diretor de Pinhais. São planos estratégicos para a cidade, para a próxima década, né? Então, a CEMUD, parabéns, fez um trabalho que não é fácil, mas concluiu, e agora são as tratativas em outras instâncias. Pinhais Segura, ação conjunta de operações ostensivas da Guarda Municipal e da Polícia Militar, denominada Operação Aliança. Aquisição de câmaras corporais e veiculares, equipamentos que possibilitam que todos os agentes em serviço utilizem câmaras corporais para maior segurança e transparência nas ações. É um programa de grande mérito, né? Então, assim, a gente conclui com muita alegria, prefeita, presidente da Câmara, presidente e membros dessa comissão, os nossos números de 2022, da cidade de Pinhais. Para encontrar uma cidade que tenha perto disso não vai ser fácil. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Passamos a palavra agora aos vereadores, membros ou não da comissão, que desejem fazer as suas colocações. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar aqui a nossa excelentíssima prefeita, Rosa Maria, sempre bem-vinda. Nosso presidente da comissão, Arnaldo. Este ano, agora, estou fazendo parte da comissão. Eu era da Comissão de Justiça e Redação. O presidente da casa, o Marcinho, o vereador Polaco, o vereador Aparecido Sanches. Cumprimentar os nossos secretários, Ricardo, o secretário Emerson, Bruno Sitma, o secretário Mendes. Cumprimentando o Mendes, cumprimento a nossa saudosa Guarda Municipal, que fazem um excelente trabalho na nossa cidade. O secretário Vinícius, o secretário Mainardes, a nossa secretária de Educação, Andréia, a secretária Rosana, a secretária Rosângela, a Adriane da Saúde, nosso ex-vereador Leandro, seja sempre bem-vindo, nosso Sapinho, nos ajuda muito, nosso Sapinho em obras, a nossa diretora
do gabinete da prefeita Ana Paula, e o nosso mister, melhor idade ali, que faz aqui presente. Gostaria de parabenizar ali a Pedrosa e a Karen, do Pinhais Previdência, pela excelente apresentação e transparência nos resultados do ano de 2022. Vocês podem ver, os munícipes aqui presentes ou que estejam nos assistindo, que a nossa cidade ela só vem a crescer. E falando em transparência, prefeita, o ano passado a gente ganhou um prêmio de transparência, né? Então, tudo que se passa, tudo da apresentação que foi passado aqui, é realmente o que acontece em nossa cidade. A cidade só tem a crescer, vem crescendo, aonde vocês andam, vocês olham obras para todo lado, todas as secretarias que estão aqui, os secretários que estão aqui escutando, ouvindo essa prestação de conta, todos eles sabem o empenho que é de cada um para fazer uma cidade cada vez melhor, que é a nossa cidade de Pinhais. E eu gostaria de parabenizar toda a equipe já, tanto da Secretaria de Finanças e do Pinhais Previdência, pela bela apresentação. E eu deixo uma observação, que venham mais pessoas, né, assistir a prestação de conta, porque as dúvidas que possam ter, que depois no futuro ser esclarecido, até mesmo na transmissão ao vivo, que eu acredito que não seja transmitida ao vivo, abra um chat para as pessoas, os munícipes, perguntar alguma dúvida que possam ter. Nós já acompanhamos todas as secretarias de desenvolvimento de cada um, né? Então, é só uma sugestão, prefeita, para que nas próximas prestações de conta, que abra um chat ali para que as pessoas que não possam estar aqui presentes, que acompanhem de casa, né, limita o número X de pessoas, né, para poder posteriormente estar respondendo alguma dúvida que possa ter, independente de qual secretaria que for. Então, parabéns pela apresentação, e são essas minhas considerações. Obrigado. Também quero parabenizar os servidores da Secretaria de Finanças pela apresentação, também da Pinhais Previdência. Nós sabemos o quanto o nosso município tem desenvolvido, né? Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar também a todos os vereadores, né? Porque nós sabemos da nossa responsabilidade enquanto legislativo municipal. Nós aprovamos projetos aqui, o orçamento, e quando nós liberamos esse recurso aqui na Câmara, nós vemos a responsabilidade e a transparência com que esses recursos são aplicados no município. Quando nós acompanhamos isso pela cidade, em todas as secretarias, nós vemos o resultado. E os moradores, nós temos relatos de moradores que nos dão esse retorno de como o nosso município vem desenvolvendo. Isso é muito importante em todas as secretarias. A gente sabe que é um conjunto de secretários, diretores, servidores, a prefeita que vem desempenhando um excelente trabalho na cidade, né? E cada servidor cumpre o seu papel ali, que é fundamental para o desenvolvimento da cidade. Nós podemos ver aqui essa linda apresentação, o município com um índice de endividamento muito baixo, também um limite prudencial ali de 41,29%, muito baixo, porque tem municípios aí que estão com limite prudencial extrapolado. O município não pode fazer investimento na cidade. E nós aqui em Pinhais temos esse privilégio de poder estar fazendo investimento, senhor secretário. E nós estamos aqui para contribuir com os projetos que virão para o desenvolvimento de nossa cidade. E aproveito a oportunidade para parabenizar cada servidor do município, né, que com muita responsabilidade em cada secretaria desenvolve esse trabalho, né, cada servidor.
Eu, quando passo pelas ruas e vejo os servidores trabalhando, isso para nós é muito gratificante. Tem alguns servidores que têm algum, assim, eu cativei vários servidores conversando com eles, porque muitos servidores não gostam de vereadores por algumas situações do passado. Mas quando você vai conversar com o servidor, explica as situações, o que acontece na Câmara, né, nós temos uma responsabilidade aqui enquanto legislador. E isso é importante, acompanhar o orçamento público. Eu digo para o secretário, que nós estaremos acompanhando, porque nós sabemos o quão é responsável cada secretaria na execução fiscal, né, de vocês em cada parte da cidade. E eu agradeço a todos, né, pela presença aqui, parabéns a cada secretário, a cada servidor, e também o pessoal aqui do Legislativo, e mais uma vez ao presidente da Casa, Massim, e a todos os vereadores, por contribuir de forma responsável com este município. Muito obrigado, e quero aqui, sem mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos pela presença e uma boa noite. Muito obrigado.